Gostava de lhe perguntar sobre o diferente que está a haver entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, se na verdade devemos sobrepor a voz dos especialistas numa altura em que ainda estamos em pandemia, ou afinal em que é que ficamos e em que é que ficam os portugueses quando ouvem este zigue-zague também. Obviamente que eu tenho uma opinião sobre isso, como é lógico. Agora serei o último a vir-me expressar neste momento em que há essa polémica, digamos assim, entre o Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República. Não vou expressar a minha opinião porque acho que não o devo fazer, eu não devo interferir nessa polémica. No seu entender, deve haver um recuo, um desconfinamento ou não? Já disse, obviamente que eu tenho a minha opinião, mas dadas as circunstâncias, não a quero dar. Mas os especialistas devem sobrepor-se aos políticos ou não? Porque as pessoas têm que saber com o que é que contam também. Não vou interferir nessa polémica entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Mas lamenta que ela existe? Acha que é prejudicial para o entendimento dos portugueses sobre a pandemia? Nem lamento, nem deixo de lamentar. Não vou dar nenhuma opinião sobre essa matéria. Então, Sr. Doutor, sobre a revisão constitucional, Sim, que foi aqui abordada pelo seu líder parlamentar, dizendo que queria que fosse alterado o método de representação parlamentar a fim de não castigar tanto o interior. Isso vai ser incluído na vossa revisão constitucional? Nós, como é do domínio público, temos 4 comissões a trabalhar, 4 grupos de trabalho, uma para a revisão da Constituição, uma para o sistema político, outra para a Justiça e outra para os estatutos do próprio partido. Na do sistema eleitoral, depois com os reflexos na revisão constitucional, que tiver que ser, do sistema eleitoral que está avançadíssima, está quase pronta, só temos que tomar algumas opções, portanto, na proposta que nós fazemos de revisão do sistema eleitoral. De todas as propostas que temos e que temos de escolher e que estão no fim, todas elas contemplam isso, ou seja, haver alguma discriminação positiva relativamente ao interior. Nós estamos precisamente no distrito onde faz mais sentido dizer isso. Porto Alegre só elege 2 deputados neste momento, já elegeu mais, mas só elege 2 deputados neste momento. Portanto, aquilo que é justo, em nossa opinião, é que digamos que eventualmente o primeiro e o segundo deputado de cada distrito possam ser dados por igual, independentemente do tamanho do distrito, e depois fazer-se as correções de outra forma, técnica, no sentido de não estragar completamente a proporcionalidade, porque o sistema tem de ser proporcional e isso não podemos mexer, não iremos mexer na Constituição no sentido do sistema deixar de ser proporcional. Isso não faz sentido nenhum. Proporcional tem de ser, pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas proporcional tem de ser. E, portanto, aquilo que estamos a estudar, ou que já estudamos até, e temos as propostas para decidir, todas elas contemplam isso, haver uma discriminação positiva. Ou seja, a diferença entre Porto Alegre ter 2 deputados, ou ter 3, ou ter 4, não vai resolver o problema do interior, que é um problema muito mais profundo. Mas vai ajudar a qualquer coisa. Porque então, por absurdo, dizíamos, então não precisa ter deputado nenhum que eles não lá fazer nada. Portanto, também não é assim. Portanto, 2 é manifestamente pouco, é muito pouco, e eu acho que o país deve fazer um esforço por reforçar a representatividade do interior na Assembleia da República, sem estragar a proporcionalidade, que é importante. Essa revisão vai ser apresentada ainda nesta legislatura? Essa fórmula é aquela que vai ser proposta pelo PSD, só para compreender? A fórmula que o PSD vai propor, neste momento, o PSD tem a opção política completamente fechada, e esta é uma delas. Né? A opção política, posso lhe dizer qual é. Uma é esta, a discriminação. Outra é manter a proporcionalidade e outra é não permitir que haja círculos eleitorais muito grandes. Ou seja, círculos que elegem 30, 40, até 50 deputados, em que depois as pessoas não conhecem os deputados. Os círculos têm de ser mais pequenos. O que é que isto acarreta? Acarreta problemas de proporcionalidade. E, portanto, a única dúvida que nós temos é qual o caminho matemático que temos de seguir para garantir essa proporcionalidade, que não tem de ser, as maiorias absolutas atualmente conseguem sair com 43%, 42%, 44%, depende, mas um valor dessa natureza. Não tem que se conseguir com 50% mais um. Agora, não podemos conseguir maiorias absolutas com 32% ou 33% dos votos. Isso é que não seria correto. Portanto, a única situação que nós temos que decidir, e por isso a proposta não está apresentada, é a melhor forma de repor a proporcionalidade, que será deteriorada com isto que eu estou a dizer, está a ver? Diminuem o tamanho dos círculos eleitorais, aumentam... Na prática, criam-se mais círculos eleitorais, porque não vamos deixar de ter um círculo tão grande como Lisboa, um círculo tão grande como o Porto. Portanto, os grandes passarão a ser mais pequenos,
Dito de outra maneira, passarão a ser divididos em mais círculos. Obviamente que para ser proporcional as pessoas têm de ter os seus representantes. Não posso dizer que Lisboa ou Porto elegem apenas os mesmos que Porto Alegre. Isso era um absurdo. Agora há métodos matemáticos para depois corrigir isso e é aí que nós estamos neste momento a estudar. Prazo para fechar e apresentar essas propostas? O prazo que nós gostaríamos, e que eu desde o princípio digo, era o fim da sessão legislativa, o que significaria mais um mês e tal no máximo. Esperemos conseguir isso, mas também lhe digo que se por acaso não acertarmos bem esse prazo, eu prefiro falhar um bocadinho no prazo e ter uma proposta muito consistente e muito consensualizada do que antecipar um bocadinho e ainda ir com algumas dúvidas. Vamos ver, mas o 95%, 96% do trabalho está feito, não é? Implica a apresentação da proposta de revisão constitucional também. Implica a apresentação, como digo, uma das comissões que nós temos é a revisão do sistema político e é em sede de revisão do sistema político que nós apresentamos a revisão do sistema eleitoral. Iremos apresentar mais coisas, mas essa também. Na revisão constitucional, que está em articulação com a Comissão do Sistema Político, aparecerá o que for necessário e, se necessário, para acomodar essas alterações ao sistema eleitoral. Confesso que, neste momento, não sei se é necessário fazer alguma alteração ao sistema eleitoral. Poderá ser ou não. Tem também a ver um pouco com a forma matemática. Quer dizer, não quero complicar as coisas. Pode ser o método ONT ou pode ser outro método que também garanta a proporcionalidade. Há mais métodos e é isso que nós estamos a estudar a melhor maneira. E não é simples se quisermos fazer uma coisa séria, ponderada, verdadeiramente, não digo revolucionária porque não somos um partido revolucionário, mas verdadeiramente reformista, que altere ou que tenha potencial para alterar o relacionamento entre os eleitos e os eleitores, para que tenha potencial para aproximar os deputados dos eleitores e os eleitores dos deputados. Não aproxima nada quando se elegem 40 ou 50 deputados num círculo, como sabe, mas também não vamos pelo caminho uninominal, porque distorce completamente, esse é que distorce completamente a proporcionalidade. Dr. Rui Rio, ontem não estava cá, mas deve ter ouvido as críticas do ex-presidente do Tribunal Constitucional, nomeadamente à atual Procuradora-Geral da República. Pergunto-lhe se revê nessas críticas feitas ontem por Costa Andrade. Infelizmente eu não tive oportunidade de ter estado aqui ontem e hoje de manhã. Tinha imenso gosto em estar, mas não foi mesmo possível. A intervenção do professor Costa Andrade não consegui ver na íntegra porque não deu em direto. Já as outras até consegui ver. Li apenas as notícias. Infelizmente não tive acesso a elas em direto. Nesse campo particular do que está a dizer, no fundo o que o professor Costa Andrade está a dizer é um pouco aquilo que eu nessa altura também disse, aquilo que se recordam, o que é que eu disse na altura relativamente à recondução ou não da anterior Procuradora-Geral da República. Aquilo foi a posição do PSD, foi muito simples. A minha proposta, que eu disse quer ao Sr. Primeiro-Ministro, quer ao Sr. Presidente da República, era que nós escolhêssemos para Procurador ou Procuradora-Geral alguém de fora da Procuradoria, alguém que viesse de fora do sistema. Olha, até dei um exemplo na altura, não em público, mas em privado, mas não há problema de eu repetir aqui. Era, por exemplo, se o professor Costa Andrade, que na altura era Presidente do Tribunal Constitucional, estivesse livre e aceitasse ser Procurador-Geral da República, não era uma boa solução? Eu achava que era. Não podia ser, ele era Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, encontrarmos uma personalidade dessas. Se eles não quisessem uma personalidade dessa, ou se não se encontrasse uma personalidade dessas, então deveríamos continuar com a solução que tínhamos, que era a doutora Joana Marques Vidal. Porque, caso contrário, para ir buscar uma solução dentro, então era de manter a doutora Joana Marques Vidal, que estava a fazer um trabalho meritório. Resolveram trocar, e em minha opinião, pelos vistos também na opinião do professor Costa Andrade, mas na minha opinião, obviamente que ficamos a perder. Mas aqui a crítica foi mais longe do que isso, foi de que a atual Procuradora-Geral atua à revelia da Constituição e que quer interferir no processo criminal. Isso aí, eu sei. Isso aí tem a ver com a forma como essa diretiva vier a ser redigida em termos finais e implementada. Eu reconheço que tem de haver uma hierarquia clara dentro da PGR. Devo dizer que aí estou de acordo. Agora, não estou de acordo que, como disse o professor Costa Andrade, que se apague o rasto da intervenção dessa hierarquia. Eu acho que aí ele tem toda a razão. Ou seja, não haver hierarquia, em minha opinião, nem pensar. Tem de haver hierarquia, a PGR tem de estar condicionada àquilo que são os grandes objetivos do país no combate à criminalidade.
Nós pensamos sempre na corrupção, pode ser a corrupção ou amanhã pode ser, a prioridade pode ser uma outra qualquer. E isso tem de ser assim ao serviço do país. Para isso tem de haver uma hierarquia, não é cada procurador fazer como muito bem entender. Agora, essa hierarquia, quando intervém, não pode, obviamente, como diz o Dr. Costa Andrade, o professor Costa Andrade bem, não pode apagar os rastros dessa intervenção. A responsabilização por isso tem de lá ficar, como é evidente. Já agora, o professor Costa Andrade também fez críticas às propostas da Justiça, onde se inclui também uma do PSD, que pune o incumprimento dos deveres da transparência, diz que até pode ter um efeito perverso no combate à corrupção. Isto poderá levar o PSD a repensar a sua proposta? Vão ter oportunidade de me ouvir falar sobre isso em concreto daqui a por um bocado, não é? E, portanto, não quero agora aqui fazer a intervenção aqui e demorar aqui muito tempo. Devo dizer apenas, isto acho que isso posso dizer, que é a parte mais importante. Eu acho que nós, relativamente ao enriquecimento ilícito, nós, não é só nós, PSD, é todos nós, os jornalistas também, os partidos também, todos estão em grande medida, há muitos anos, a esta parte, a enganar os portugueses relativamente ao tema do enriquecimento ilícito. Porque tem sido tão falado, e na forma como tem falado, já deve haver muitos portugueses que acham que no dia em que houver a criminalização do enriquecimento ilícito, acaba a corrupção em Portugal, ou quase que acaba a corrupção em Portugal. Isso é enganar os portugueses. Primeiro, porque já lá foi 2 vezes ao Tribunal Constitucional e em ambas reprovou e, portanto, a nova modalidade não pode ser igual àquela que já lá foi 2 vezes e reprovou. Ponto 1. Ponto 2, e isto é que é o ponto muito importante. Ainda que nós fizéssemos a criminalização do enriquecimento ilícito nos exatos termos em que foi ao Tribunal Constitucional, portanto, no seu máximo, pura e simplesmente, isso resolveria pouco ou não resolveria nada. E eu explico-vos isso, toda a gente vai entender. Isso podia apanhar algum incauto, algum corrupto um bocadinho menos inteligente. Porque um corrupto de inteligência média não põe em seu nome aquilo que foi fruto de um ato de corrupção. E, portanto, basta que o corrupto de inteligência média ponha em nome de um amigo os bens, que eu pergunto como é que se pode incriminar, dizendo o senhor enriqueceu ilicitamente porque aquela casa é sua. Não, não é minha, está em nome de um amigo, está em nome de uma outra pessoa, não é minha. Escusam de me vir aborrecer porque não é minha. E como é que se resolve isto? Isto com o enriquecimento ilícito. Mesmo com o enriquecimento ilícito, como é que se prova que a determinada casa que está em nome da Maria pertence ao António? Não se pode. Portanto, estamos a enganar os portugueses. O enriquecimento ilícito deve ser debatido, tem até sido debatido demais, digamos assim, mas não pode ser nos moldes que engana as pessoas. As pessoas têm de saber isto que eu estou a dizer. Portanto, temos de encontrar uma solução que seja constitucional, que seja desincentivadora da corrupção, é certo, mas com a consciência e com a seriedade diante dos portugueses de explicarmos que ainda que conseguíssemos aquilo que parece o melhor e não podemos, porque o Tribunal Constitucional não permite, porque entende que é inconstitucional, ainda assim não resolvíamos. Portanto, é isto que as pessoas têm de saber. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. No Euro. Tem votos especiais para a equipa portuguesa ou não está nem aí e não vai ver o jogo? Olha, gostava de ver o jogo, mas infelizmente não vou ver o jogo, porque à hora que o jogo estiver a dar, eu vou estar a deslocar-me de Porto Alegre para Évora, portanto não vou ter oportunidade de ver, quando muito posso ouvir. Agora, obviamente, como todos os outros 10 milhões de portugueses, torço para que Portugal ganhe, nem digo ganhe este jogo, porque até, digamos, eu não sou grande especialista em futebol, matematicamente não precisa de ganhar este jogo se ganhar os próximos, só que os próximos são mais difíceis que este e é conveniente ganhar isto. Mas no fim eu gostava imenso que Portugal voltasse, a Seleção Nacional pudesse voltar a dar a todos nós, a 10 milhões de portugueses, a alegria que deu em 2016, que todos nós vivemos como um momento único. Se ganharmos outra vez, não vai ser um momento único, porque já ganhámos uma vez, já é um segundo momento, mas seria uma grande alegria para todos nós. Só para perceber, quando deu o exemplo da corrupção de casa e de amigos, estava a pensar em alguém em concreto? Não, não estou a pensar em ninguém. Eu percebo onde quer chegar, mas estou a fazê-lo como eu não sou jurista e, portanto, não sei se posso dizer isto, como se estivesse a dar uma aula de Direito. Não as posso dar, que nem sequer jurista sou, mas quase como se estivesse a dar uma aula de Direito, a dar um exemplo concreto com o António e com a Maria, porque é assim mesmo, não é? É assim mesmo. Alguém
que seja verdadeiramente corrupto, que tenha feito um grande negócio, que tenha ganho um património adicional por via desse negócio criminoso, mais do que ilícito, criminoso, se puser em nome de alguém, e se esse alguém ainda por cima estiver longe de Portugal e fora aqui da Europa, ainda mais foge. Portanto, devemos evitar o enriquecimento ilícito, podemos criminalizar na medida possível seguramente, mas no fim, ainda que se consiga isso do ponto de vista da técnica jurídica, fica sempre aquilo que é o mais importante que eu acabei de dizer, e eu acho que as pessoas têm de dizer isto. Então como é que se resolve? É através do aumento das penas? Como é que se resolve? Essa pergunta, se fizer a 10 milhões de portugueses, ninguém lhe dá uma resposta taxativa, porque infelizmente não há uma resposta taxativa. Se houvesse uma resposta taxativa, nem sequer era eu a dar, há tantos especialistas em direito penal, muito melhores do que eu, que nem sequer o sou, para dizer como é que se resolve. Agora, o que eu lhe posso dizer assim é que nós podemos tomar um conjunto de medidas que ajudam o combate à corrupção. É isso que eu penso que os outros partidos estão a tentar fazer e que nós já fizemos através das propostas que entregamos na mesa e que aqui já foram explicitadas ao longo do dia ou do dia de ontem, e os senhores têm acesso através do site da Assembleia da República. Portanto, são aperfeiçoamentos que estamos a fazer, não é preciso fazer nenhuma revolução na lei, é preciso fazer aperfeiçoamentos, é preciso que o Ministério Público seja mais eficaz, é preciso que investigue melhor, cuide menos de meter as coisas no jornal e de procurar fazer julgamentos populares e conduza melhor as coisas para chegarem aos julgamentos em tribunal, que é aí que deve ser. E depois há muita coisa que se pode fazer, para lá do aperfeiçoamento legal, como seja, por exemplo, melhorar a formação dos próprios magistrados, designadamente dos magistrados do Ministério Público. Uma coisa é um juiz julgar alguém que roubou um autorrádio, que hoje quase já nem acontece. Outra coisa são crimes de colarinho branco ou ligados ao urbanismo, que são coisas de alta complexidade técnica e que é evidente que as pessoas não estão preparadas, e como eu também não estou, quer dizer, as pessoas têm de estar preparadas e dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público para lá dessa formação dos magistrados, de meios técnicos altamente sofisticados para ficarem em plano de igualdade com os corruptos, porque esses sabem tudo e mais alguma coisa, esses têm o curso completo. Obrigada. Muito obrigado.